Olá, Nayara. Ei, Cleice. Tudo bem, pessoal? Ei, Renan. Beleza? Olá, tudo bem, Renan? Tudo tranquilo e você? Tudo jóia. Que prazer imenso tê-lo, viu? No final do Bom, programa. prazer meu. Obrigado Uma pelo hora convite. bacana mesmo, muito bacana. Eu fico super feliz. A minha Obrigado a primeira você. aula foi na Federal, foi na UFMG em terapia ocupacional, então eu tenho, assim, paixão pela escola, né? Ah, que bom. E ver a fisioterapia despontando, a fisioterapia esportiva, é muito bacana, é muito gostoso. Com certeza. É uma área que está crescendo muito, né? Está crescendo demais. Eu tive uma experiência no Canadá no passado e a escola aqui é uma referência no mundo mesmo. Com certeza. O FMG, né, é um grupo que já vem de um bom tempo, né? Assim, os professores de lá, né? Se for pegar Sérgio, né? Luci, o Aham. pessoal, né? Rosana. Então, É, é um grupo muito forte, né? Tanto em termos de pesquisa e também em termos clínicos, né? Um grupo que contribui muito, né? Então, muito bacana. a gente fica orgulhoso demais, né? É muito gostoso ver. Isso mesmo. Eu adoro, adoro, adoro. Então, primeiro, eu queria te agradecer enquanto o pessoal está entrando, agradecer mesmo a participação. Esse é um projeto que começou assim muito pequenininho, conversas no consultório. Eu não sei se você chegou a ver o relato do Dr. Eduardo Lousada, Aham, cirurgião ortopedista, especialista em joelho, e ele gosta de corrida, estava treinando, estava na melhor fase dele, sofreu um acidente de carro, teve uma lesão muito grave, sabe? E esse retorno dele foi graças à corrida, ao condicionamento que a corrida deu. E a corrida de rua tem sido um fenômeno, né, Renan? Contrário às estatísticas aí de saúde, sedentarismo, aumento da obesidade, a corrida está na contramão, graças a Deus, ainda bem. verdade. Assim, o número cada vez mais crescente, né? Então, assim, é um esporte, se você for pensar, ele é democrático, né? Até certo ponto, assim, em termos de disponibilidade, você poder fazer em qualquer lugar, né? Então, esses aspectos têm contribuído muito para aumentar a frequência, né? E o número de pessoas que correm, né? E correm de maneira regular e visando, inclusive, aspectos competitivos, né? Então, cada vez mais a gente vê esses grupos de corrida que participam de provas, né, e que se preparam para provas específicas, né? Então isso é muito bacana, né? Esse crescimento ele é muito bacana. Muito bacana. Isso tem se tornado um evento assim mundial, né? As pessoas viajam atrás desses eventos, das corridas e querem alcançar o objetivo. E é motivador, é motivante para o pessoal mesmo. Isso é bem bacana. Um dos Exatamente. motivos do projeto nessa época de pandemia foi isso que eu fui percebendo nos pacientes. Eu sou especialista em reabilitação de membro superior, mas tem muitos Aham, que correm, né? E nesse período a maioria parou de treinar, começou a sentir dor e desmotivou, sabe? Outras pessoas aham. começar, não estão começando. Então a gente assim deu um upgrade nesse projeto do pessoal tá voltando, ver que é possível treinar em casa, ver agora já pode treinar na rua, né? E Exatamente. ajudar. Eu acho que o papel da gente como profissional da área da saúde é isso, né? Sempre informar. Exatamente. Essa questão que você falou é muito importante da preparação, né? Assim, se as pessoas, por exemplo, que nesse período de isolamento
antes tinha um volume de treinamento, né, de corrida de rua, estavam habituados a correr na rua ou em pistas, né, de corrida, e pela questão do isolamento essas pessoas pararam de correr. De alguma forma esse retorno ele tem que ser bem pensado, ele tem que ser bem estudado, né, assim, a preparação física ela tem que ser feita anteriormente, né, para voltar a correr. Então, de alguma forma a gente vai discutir um pouco disso aqui hoje, né, assim, em relação a talvez a importância dessa preparação para a corrida, né? Porque apesar de ser algo que a priori todo mundo pode fazer, né? Correr, né? Algo simples, né? Mas como todo esporte, ele demanda habilidades, ele demanda valências, ele demanda competências físicas específicas para você poder fazer esse esporte com segurança, né? Então, inclusive você falando, por exemplo, você é especialista em aspectos de membro superior, né? E Então, muitas vezes as pessoas associam corrida apenas à demanda sobre é, membro inferior, quanto, na verdade, a demanda ela é imposta também sobre tronco, né? Sobre movimentos de membros superiores, né? Então, o movimento do membro superior ele é importante para a dissipação de energia da corrida, né? Então, de alguma forma, as pessoas, né? Tanto pessoas que querem praticar corrida e também profissionais da área de saúde que, né, de alguma forma, forem trabalhar com corredores, têm que entender essa relação e essa dinâmica entre tronco, membros superiores e membros inferiores, né? eu mesmo, quando comecei a correr, a minha fraqueza era lombar. Tronco muito fraco, assim, de dor, assim. E quem não entende, não me Acho, julga. É, exatamente. Não, tradicionalmente, se você for ver até aqueles livros de marcha, né? Se você for pegar aquele livro da Perry, né? De marcha, é um livro tradicional de marcha em que a gente aprende o ciclo da marcha e as etapas da marcha, né? Se você for olhar nesses livros, eles colocam para esses livros mais tradicionais, eles colocam para essas atividades de deslocamento o tronco e o membro superiores como se eles fossem passageiros, né? Então eles colocam lá o passenger, né? Como se ele não estivesse fazendo nada, né? Então tradicionalmente tinha essa questão de focar muito apenas em demanda e nos de membro. aspectos de membro inferior, né? Quando a rotação do tronco ela é muito importante, né? Essa dinâmica do tronco e dinâmica do membro superiores ela é muito importante, né? Então tanto para questões de performance, né? Então se eu quero correr uma determinada distância, se eu quero correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, se eu quero correr 20 quilômetros, né? Então, em termos de demanda de distância, e também para aspectos de redução da chance de ocorrência de lesões, né? Então, de alguma forma, ter as competências, né? Ou os aspectos, né? De mobilidade, função muscular, de flexibilidade adequados para a corrida, reduzem a chance de ocorrência de lesões, né? Então, esse é um ponto também muito relevante quando a gente pensa tanto em prevenção de lesões e também como melhora de performance, né? Em conseguir correr uma distância maior, conseguir correr numa velocidade maior, né? Conseguir correr numa distância maior sem dor, né? Conseguir correr numa frequência maior ao longo da semana. Então, todos esses aspectos, tanto de mobilidade articular, de função muscular, eles são importantes para você correr de alguma forma com segurança e com bom desempenho. E esse esclarecimento é muito importante porque as pessoas acreditam que a corrida de rua não necessita de tanto preparo e querem melhorar a performance. Aí eu Uhum. falo muito com os pacientes o seguinte: quando você entra numa equipe de vôlei, por exemplo, você tem uma super preparação para você melhorar a performance, para você vencer o campeonato, por exemplo. E na Uhum. coisa, se você não se preparar para conseguir o aumento da performance, você vai machucar, você vai parar num determinado tempo. Perfeito. Perfeita essa analogia, né? Exatamente isso, né? De alguma forma, a gente tem que entender a biomecânica da corrida. Eu sei que você fez, né? Você teve discussões em relação a isso. Então, o que para correr eu preciso de, em termos de demanda de mobilidade articular, né? O que eu preciso de amplitude de movimento do tornozelo? O que eu preciso, por exemplo, de amplitude de extensão de quadril, né? Quais são as demandas em termos de função muscular que eu tenho, por exemplo, dos flexores plantares, da musculatura estabilizadora de quadril no plano frontal? Então, entender isso e entender que eu não posso ser apenas corredor, né? E de alguma forma correr 5 vezes na semana, 6 vezes na semana e não fazer nenhum trabalho de fortalecimento, né? De melhorar a resistência à fadiga, né? Então, muitas vezes, muitos corredores sofrem lesão porque tem baixa resistência à fadiga, né? Então,
O treinamento resistido com enfoque na melhora da resistência à fadiga, na melhora dos aspectos elásticos, né? Então, a corrida ela é uma atividade em que a gente usa o nosso membro inferior como se fosse uma mola, né? Então, você deforma esse membro inferior como se ele fosse uma mola, absorve energia elástica para poder usar essa energia no próximo passo, né? Se eu tenho restrição de mobilidade, eu não consigo usar o meu membro inferior como uma mola, né? Então, de alguma forma, eu vou ter que usar mais demanda de, né, geração de energia muscular e eu vou fadigar mais rápido, né? Fadiga do ponto de vista muscular e não do ponto de vista cardiorrespiratório, né? Então, as pessoas pensam e focam muito na corrida Exatamente. apenas em aspectos cardiorrespiratórios. Então, ela é considerada uma atividade aeróbica, e está certo, né? Mas existem aspectos da função muscular, da mobilidade, né? Da coordenação, que são muito relevantes e podem determinar piora de performance, né? Ocorrência de lesões, né? Redução do volume de treinamento, né? Então, entender que eu não posso simplesmente correr, né, sem fazer um trabalho associado é um primeiro ponto muito importante, né? Então, acho que as pessoas têm que, de alguma forma, entender isso. Uma pessoa que só corre, né, ela, de alguma forma, a longo prazo, ela pode estar mais predisposta à ocorrência de lesões, ela pode, de alguma forma, ter piora de performance, né? Então, entender isso é muito importante. Porque nesse projeto muita gente fala, nossa, meu sonho é correr a Lagoa da Pampulha, meu sonho é correr uma meia maratona, mas eu não consigo me superar. Mas não Aham. treino, prepara e conforme o outro esporte qualquer de alta demanda, né? Então eu preconizo muito isso, dessa preparação. A gente teve até uma palestra com a doutora Janice sobre um coaching de disciplina, meta, porque tem que ter, para você se preparar, tem que fazer exercício, tem que ter continuidade, você tem que ter tempo para conseguir alcançar metas, né? E Perfeito, perfeito. o nosso público aqui é muito variado, sabe, Renan? Eu Variar, tenho tá mix, né? bem mix. Tem acadêmico de físio, tem meus pacientes idosos que querem começar a correr, tem pacientes que nunca praticaram atividade física, estão em sobrepeso, querem muito começar a correr. Esses são os mais participativos do projeto, tá muito bacana Ah, isso. que bom, bacana demais. Então, a gente vai trazer algumas questões gerais, assim, de uma demanda que tem vindo para a gente. Porque hoje é o Perfeito. fechamento com chave de ouro. Hoje todo mundo tem que falar, responder a pergunta se sabe correr depois dessa live, Tá né? certo, tá certo. A produção foi mais que perfeita, falando da necessidade da preparação. E uma dúvida recorrente é a questão do tênis para corrida. Muita gente que Aham, a corrida fala, eu vou à loja, peço um tênis, eles sabem me avaliar, mas é uma aham. prática. O que você fala a respeito disso, Renan? Tá, então a primeira coisa é o seguinte, a gente não pode entender o tênis como uma possibilidade de corrigir alterações que eu devo corrigir com outras intervenções. Então, a primeira coisa é isso, a gente não pode dar uma demanda para o tênis, né, em termos de ele solucionar problemas de alinhamento articular, de baixa capacidade do sistema musculoesquelético e a gente transferir essa responsabilidade para o tênis. Então, a primeira coisa é essa, né? O tênis não é algo que vai solucionar todos os problemas, ele não vai, na maioria das vezes, isoladamente definir se você vai lesionar ou não, né? Se você vai correr melhor ou não. Então, o primeiro ponto é isso. A gente tem que diminuir a expectativa em relação a um tênis perfeito, a um tênis que, de alguma forma, vai fazer um milagre com você, né? E que você vai correr super bem, sem lesões e tá tudo certo. O primeiro ponto é esse, né? Ele é um Uhum. dos aspectos nessa rede aí de fatores que, de alguma forma, podem influenciar em você ter lesão ou não, em você correr melhor ou não, tá certo? A outra coisa é o seguinte, o mercado de tênis, a gente tem que entender que existe uma indústria por trás disso, né? Então, existe uma indústria que quer lucrar em cima disso. Então, isso é algo que tem que ser falado também quando as pessoas pensam em comprar um tênis para corrida, né? Se você for olhar em termos de preço, quando você vai numa loja, se você fala assim, eu quero um tênis para corrida, você pode ter certeza que a faixa de preço dele vai ser maior do que qualquer tênis para fazer qualquer outra coisa, porque é algo que dá muito dinheiro, né? Porque tem muitas pessoas correndo, né? Esses tênis se desgastam muito rápido, porque você dá muitos passos quando você está correndo, né? Com alto impacto, então eles se desgastam rapidamente. Então, com o objetivo de mercado, eles mudam muito rápido. Então, o tempo inteiro você tem novos modelos, novas marcas que estão sendo testadas. Então, essa é uma situação muito dinâmica, né? Em Uhum. linhas gerais, existem algumas recomendações que a gente dá
para a escolha do tênis para corrida, né? O que a gente tem que pensar? Primeira coisa, na loja, de alguma forma, quando você colocar o tênis na loja, não só andar com ele. Então, se tiver espaço, tentar correr com o tênis e, de alguma forma, perceber qual que é a sua sensação de conforto com aquele tênis, né? Então, de alguma forma, em linhas gerais, a sua percepção de conforto ao correr com aquele tênis parece que a gente é capaz de perceber se aquele tênis é mais adequado para a gente ou não. Esse é um primeiro ponto. Por que isso é importante? Porque o tênis mais adequado, ele, na verdade, o tênis, por exemplo, o tênis que eu vou correr, talvez não seja o mais adequado para você, Cris, correr. Porque as minhas características individuais, os meus aspectos biomecânicos, eles são diferentes do seu, né? Então, de alguma forma, um primeiro fator importante é eu me sinto confortável correndo com aquele tênis, mesmo que seja dentro da loja. Então, coloque o tênis, né? Perca a vergonha, né? E não só anda com ele, corra com ele, né? No corredor do shopping, se for em algum lugar, e tenta correr com ele e perceber a sua sensação de conforto em relação a ele. Esse é um primeiro ponto, né? E, no geral, outros aspectos que são importantes são as questões, por exemplo, do bico dele. Então, o bico dele não pode ser, em geral, um bico que é muito fechado na frente, né? Então, os tênis nem que são muito angulados em C e nem que são muito fechados na frente, né? Então, se ele te causar algum desconforto no antepé em termos de pressão, porque à medida que você vai correndo, pelo aumento da vascularização, né, o seu pé ele vai dilatando, inclusive ao longo do dia, e enquanto você vai correndo, ele vai dilatando. Então, esse tênis ele tem que ser firme no pé, mas ele não pode restringir a sua mobilidade, principalmente no antepé. Ele não pode ser muito restrito na parte anterior do pé, né? Então, você tem que perceber uma firmeza em que ele segura o movimento, mas ele não pode restringir demais essa expansão do pé, né? E ele tem que ter algum mecanismo de amortecimento, de impacto na parte do calcanhar, principalmente se você for um corredor que ataca o solo com o calcanhar, tá certo? Então, na hora que pegar o tênis na loja, apertar o tênis no meio, no calcanhar, e sentir se ele deforma, se ele tem algum mecanismo de amortecimento nessa parte do calcanhar no meio do calcanhar do tênis, né? Ele tem que ter algum mecanismo de absorção de carga ali, se você é uma pessoa que corre atacando o solo com o calcanhar, né? Já na parte anterior do pé, se você é uma pessoa que não ataca o solo com o antepé, ele não precisa ter tanto amortecimento na parte anterior do pé, porque nessa hora da fase de apoio da corrida, na verdade, você precisa impulsionar o solo, empurrar ele para trás para o solo te empurrar para frente. Então, se ele deformar demais na frente, ele vai te atrapalhar nessa função de empurrar o chão para trás e o chão te empurrar para frente, porque aí parte da energia que o seu corpo está gerando, ela vai ser perdida nessa deformação, né? Então, assim, são aspectos gerais, mas depois se quiser eu posso disponibilizar para o pessoal, né? Você tem guidelines para cada item do tênis, né? Você tem que pegar o tênis e deformar ele longitudinalmente, tem indicativos disso, mas no geral, tentar correr com o tênis um pouco, sentir o conforto dele e olhar esses aspectos de amortecimento no meio do calcanhar e de não ter tanta mola, né? A sola ser mais contínua. Então, tem alguns aspectos mais gerais, mas é um item, se você for pensar em corrida, eu acho que tênis talvez só não é mais discutido do que a questão de se tem que correr bater no calcanhar ou bater no antepé, né? Tênis é algo que gera muita discussão, né? E, na verdade, não deveria ter tanta importância assim, né? Tem várias outras coisas que a gente não discute que são mais importantes, às vezes, do que o tênis exatamente que você vai correr, né? Então... Tem, inclusive, algumas linhas de pesquisa estimulando o pessoal a correr descalço, fortalecer bastante os intrínsecos e trabalho. Tem isso. Mas existe um pouco de modismo também nessa questão de correr descalço, correr, né? Ou tênis minimalista, né? Que é um tênis que só protege, por exemplo, para você não pisar em nenhuma pedra, né? Ou não cortar o pé, mas ele tem quase nenhum suporte, né? Isso depende. Você pode até não estar acostumado com aquilo, fazer uma preparação e se adaptar àquilo, mas não é algo que vai servir para todo mundo, né? Na verdade, você tem uma mudança da demanda ali. Ao fazer o contato inicial com a ponta do pé, você vai demandar mais da sua panturrilha, mas vai receber menos impacto no joelho. Então, tem bônus e tem ônus, né? Dependendo da pessoa, até pode ser algo indicado, mas não é uma medida que deve ser implementada para todo mundo ou que todo mundo deva buscar, né? Assim, essa mudança da forma como você corre, se é com calcanhar, se é com a ponta do pé, se é descalço ou se é calçado, é algo que já vem meio que da nossa
ao longo do seu crescimento, né, da maturação do seu sistema biológico, você já foi se acostumando ou não com aquilo, né? Aham. E bacana falar do tênis, dessa experiência sensorial do atleta lá na loja, porque, igual você falou, a questão de marketing, um corredor vai falando com o outro de um tênis caríssimo que lançou, e as pessoas não se adaptam e deixam aquele tênis de lado e ficam com o antigo. Exatamente. É, Então, esse é, é importante demais, né? Isso hoje em dia, eu nunca tinha é, pensado em correr na loja, é bacana, porque vai ser a experiência dele, né? A avaliação é, estática só de o tênis não vai. a baropodometria que eles fazem, né, é algo um pouco mais para tornar ou parecer um pouco mais tecnológico, né, e um pouco mais científico do que na verdade é, né, porque não existe nenhuma relação direta também entre baropodometria e movimento, né? A pressão do pé não necessariamente ela bate exatamente com a forma como seu pé está movimentando ou com o seu membro inferior está movimentando, né? Então ela é uma medida relevante, mas ela foi algo que foi ser usado porque ela é portátil, dava para colocar ali, e ela torna o processo de alguma forma um pouco mais atrativo para quem está vendo, né? Você pisa ali, aí você vê a sua pisada, é algo um pouco mais voltado para mercado do que científico, né? Ou com embasamento e com algo que direcione mesmo a decisão, né? Porque essa decisão, na verdade, ela é bem mais complexa do que uma avaliação possível em uma loja, né? Eu defini para você, por exemplo, se você vem, por exemplo, aqui um dia você for lá no UFMG, você for, por exemplo, algum dia fazer reabilitação com a gente, você for uma corredora e eu for escolher o tênis para vocês, essa decisão ela vai ser uma decisão bem mais complexa do que uma avaliação que eu poderia fazer com você com uma loja baseada só na baropodometria. Ela vai depender de aspectos do seu quadril, de aspectos do seu tronco, de mobilidade do seu tornozelo, né? Então, dependendo do quanto que você tem de ADM de dorsiflexão, da mobilidade dos raios do seu pé, às vezes você vai ser mais indicado um tipo de tênis ou outro tipo de tênis, né? Se você prona mais ou prona menos, se a sua pronação ela é mais em termos de magnitude, né, muito de uma vez, ou se ela tem uma duração maior, né, ela não é tanto em quantidade, mas ela continua por um tempo muito grande na fase de apoio. Então, é muito mais complexo do que uma avaliação de loja com uma pessoa que está ali vendendo tênis, entendeu? Não tem... Ali é uma tentativa de simplificar algo que é muito mais complexo que isso, né? Então, Complexo. só que não tem que dar tanta importância para o tênis assim também, né? Assim, você tem... essa sensação de conforto ou não, né? Você perceber se o tênis está desgastando demais em pontos específicos ou está rasgando demais em pontos específicos, às vezes vão te indicar se aquele tênis é mais adequado para você ou não, né? E a própria percepção do corredor muitas vezes é um parâmetro que os estudos têm mostrado que de alguma forma indica sobre parâmetros biomecânicos que são relevantes, porque de novo, o conforto ele é seu, individual, né? Então de alguma forma parece que o tênis que é mais adequado para a sua biomecânica, né, de alguma forma você se sente mais confortável com ele, né? E aí é conforto, o conforto não pode ser algo do tipo tá molinho ou tá duro, né? Duro, ruim e molinho é bom, né? Mas algo que eu sinto que a minha mecânica é mais natural, né? Eu sinto que eu corro melhor com aquele tênis. E essa percepção, ela de alguma forma tem uma relação com as questões biomecânicas que são suas, né? E você consegue de alguma forma perceber isso. Tá certo? Fantástico, excelente. É. É comum demais entre os corredores, muito. Muito, muito. Mas é meio que uma tentativa também. A gente tem muito isso, né? Essa visão de que é algo que vai dar, né? Então eu quero correr, por exemplo, né? E aí eu vou comprar um tênis que vai me ajudar a ser Possibilitar. um ótimo corredor, né? Assim, você valoriza, a gente valoriza isso, é da nossa cultura, né? Todo mundo tem isso, mas é meio que uma tentativa de transferência de responsabilidade, né? Se você não fizer exercícios de mobilidade para aquelas articulações que você tem restrição de mobilidade, se você não fizer exercício de função muscular para aqueles grupos musculares que você tem deficiência, né? Se você não melhorar a sua capacidade de absorver e retornar energia elástica para o sistema, né? Essa capacidade que a gente chama de usar o membro inferior como uma mola, não é um tênis que vai te salvar ou te condenar a ter lesão. Ele pode ser mais um fator ali, ele pode ser a cereja do bolo. Mas ele não vai determinar isoladamente você correr muito melhor ou muito pior do que você corre, né? Excelente. Outra questão de muitos corredores, acredito que na fisioterapia, entre os fisioterapeutas, não.
Mas a questão do alongamento antes de uma prova, alongamento antes da corrida. Hoje em dia, Aham. todo Tá, mundo pode falar? tem. Pode falar. Não, todo mundo quer? O que você falou? Cortou um pouquinho para mim. A gente tem dúvida, principalmente quem não é fisioterapeuta, Sim, né? Os corredores. sim. Então, tradicionalmente, o que se pensava? Que eu precisaria alongar todos os meus músculos, né? Então, eu vou alongar aqueles músculos. Então, eu vou lá, antes de correr, por exemplo, eu vou alongar minha panturrilha, vou alongar a parte posterior da coxa, né? Vou alongar meu reto femoral, vou puxar a perna para trás e vou alongar para reduzir as chances de eu ter lesão naqueles grupos musculares, tá certo? Isso já caiu por terra há muito tempo. Isso é algo muito antigo, né? Então, primeira coisa, não é pré-requisito e não é obrigatório você alongar antes de fazer nenhum exercício físico. Isso não serve só para corrida, isso serve para qualquer demanda física, né? Esse é um primeiro ponto. Então, alongar antes não previne lesões, tá certo? Como medida geral, como medida paliativa, por exemplo, eu vou alongar minha panturrilha para eu não machucar minha panturrilha, eu vou alongar minha coxa para eu não machucar minha coxa. Não existe relação de Inclusive, alongamento pode antes. performance, Hã? né? Inclusive, você pode piorar a performance na corrida se você alongar Por antes de alguns correr. momentos, isso. Por um tempo, os estudos mostram que reduz um pouco a sua capacidade de gerar energia, né, com a musculatura, mas de alguma forma você recupera isso rápido também. Então, assim, se você gosta de alongar também, porque as pessoas, alongamento é um outro tema muito quente, vamos dizer assim. O povo gosta de problematizar demais, né? Então, assim, a gente mudou do pêndulo de um lado, tem que alongar sempre, e para alongar é um crime também, né? Se você for ver os efeitos do alongamento sobre piora da capacidade de geração de tensão muscular, são efeitos que existem, eles são estatisticamente significativos, mas eles são pequenos, eles duram pouco tempo. Então, assim que você começa a aquecer, isso modifica. Então, também não é... Por exemplo, se eu tenho um paciente que gosta, que se sente bem ao alongar antes de correr, tá tudo certo, não tem problema nenhum também. Ah, Não virou nenhum crime alongar antes também, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O alongamento, de forma geral, para prevenir lesão, não existe relação. E também ele não vai causar lesão. Se você gosta de alongar antes de correr, você se sente bem, você tem conforto, né? Você sente tem uma parte sua de um músculo específico, você sente ele mais rígido, e você gosta de alongar antes, beleza, continua fazendo, não tem problema nenhum, né? Eu jogo eu jogar pelado de vôlei, às vezes o pessoal sabe que eu sou fisioterapeuta e começa, você não alonga. Eu não alongo, por exemplo. Eu não alongo, mas também não é um crime se alongar. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Agora, se eu tenho restrições de mobilidade específicas que comprometem a biomecânica da minha corrida, exemplo, se eu tenho um encurtamento muito grande de gastrocnêmio, de flexor plantar, que é a musculatura da panturrilha, né? Para quem não é da área da saúde, mas essa musculatura da panturrilha, e isso limita o comprimento do meu passo na corrida, né? Limita o avanço da minha perna para frente, eu posso usar o alongamento específico daquela musculatura imediatamente antes de correr, para eu ganhar um pouco de mobilidade naquela musculatura que é encurtada e melhorar um pouco a biomecânica da minha corrida, que eu vou fazer logo em seguida, tá certo? Então, o alongamento indicado de maneira específica para grupos musculares em que eu tenho redução da flexibilidade, ele está super indicado e ele vai ser parte, às vezes, inclusive, da orientação que o seu fisioterapeuta vai dar ou que por exemplo, a melhora de performance que o treinador, né, um profissional de educação física pode passar, né? Mas não é um alongamento em que eu vou alongar meu corpo todo de maneira inespecífica ou geral para poder reduzir a ocorrência de lesão, né? Ele é um alongamento específico daqueles grupos musculares em que eu tenho encurtamento e que, por ter aquele encurtamento, a minha biomecânica pode não ser adequada. E aí eu tenho uma pior performance, ou eu tenho uma maior chance de lesões, né? Então, por exemplo, se eu tenho encurtamento, por exemplo, de flexores de quadril, né, e uma redução da mobilidade, de extensão do meu quadril, que é muito importante para a corrida, eu posso ser orientado a fazer um alongamento específico de flexores de quadril antes de correr, porque eu vou ganhar mobilidade neles temporariamente, né? Os estudos vão até 12 horas depois, eu ganho flexibilidade deles momentaneamente, e a minha biomecânica ela pode ser um pouco melhor na corrida por causa do alongamento daquele grupo muscular específico. Mas não é um alongamento geral, né? Em que eu vou ter que fazer sempre, né? A gente brincava assim, às vezes a pessoa sai de casa, né? Às vezes ela sobe um morrão para chegar
na pista de Cooper para fazer caminhada, e aí chega lá em cima, vai caminhar no reto e alonga antes. E aí começa a alongar antes, né? Ela desceu a escada do prédio dela, subiu escada, subiu morro, né? Se o alongamento fosse prevenir lesão, a gente tinha que alongar na cama, né? Acordou de manhã, vamos todo mundo alongar, porque você já levantou da sua cama, andou, subiu, desceu escada. Então, e cientificamente já foi comprovado, porque lesão muscular, ela está relacionada à capacidade do músculo de absorver energia, tá certo? O que muda a capacidade de absorver energia de um músculo? A área de secção transversa dele, ou seja, o volume do músculo, né? Músculos com melhor trofismo, né? Ou seja, com maior força mesmo, né? Força para quem é mais leigo, mas assim, músculos com maior trofismo, uma pessoa com músculos com maior área, né? Ou mais fortes, esses músculos têm menor chance de lesionar, mais do que eu alongar antes de correr, né? Por isso que a gente volta mais uma vez na importância de eu me preparar fisicamente para correr, né? Então, se vai fazer uma corrida, de alguma forma manter minimamente um treinamento de função muscular, né? De fortalecimento, um treinamento resistido regularmente durante a semana, 2, 3 vezes por semana, dependendo da rotina de cada um, né? Isso vai talvez reduzir mais as suas chances de lesionar do que você chegar lá antes da corrida e fazer um alongamento da panturrilha e dos músculos que você gosta, né? Mas se gosta também, não tem problema não, manda brasa, continua alongando também, não é nenhum crime não, né? Bom você falar isso, porque mudou-se demais, né? Nas Olimpíadas no passado, todo mundo ficava... Minhas filhas nada, elas são atletas no Minas. Então, antigamente, nas competições, ficava alongando meia hora, alongando, assim. Agora é aquecendo meia hora. Os atletas têm muito essa dúvida. Algumas academias novas, hoje em dia, começam com aquecimento. Outras, mais antigas, com o alongamento. Aí eu sempre falo com o paciente, não, alonga quando tem encurtamento. Você não alonga porque tem paciente que vai alongar, total, vai machucar. Mas na academia, muitas vezes, eles ainda prescrevem. Então, eu fico sempre falando isso com o paciente. Cuidado, porque a gente alonga quem está encurtado, né? Todo mundo precisa de alongar. Perfeito. Né? E o aquecimento faz sentido, porque quando o músculo está aquecido, ele aumenta dinamicamente a capacidade dele de absorver energia, né? Então, se eu fizer um aquecimento, por exemplo, antes de correr, faz sentido, né? Mas é óbvio que a própria corrida ela já vai me aquecer de alguma forma, né? O fato de eu começar a correr, a própria corrida, ela já vai servir como uma forma de aquecimento, porque ela não é uma atividade que ela se você corre, né? Se não for uma corrida atletismo, né? 100 metros, se eu for correr 100 metros, eu preciso aquecer antes, porque eu vou ter que gerar muita energia de uma vez só, né? Mas uma atividade como uma corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros, a própria atividade ela vai servir como forma de aquecimento, né? Então, eu começar aos poucos, né? Eu não vou começar correndo, às vezes, talvez, numa velocidade muito alta. Então, a própria corrida ela já vai servir como forma de aquecimento, né? A gente tem que entender alongamento como um treino de flexibilidade. É exatamente isso que você falou, né? Ele pode, inclusive, ser feito antes ou depois de um treinamento de função muscular. Vai ter algum efeito sobre as questões de ganho de hipertrofia, né? Os estudos mostram que tem relação, mas ele é um treino à parte, né? Então, eu não preciso, por exemplo, para ir numa academia, alongar os grupos musculares antes de malhar, né? As academias mais, igual você falou, as academias em que o pessoal já tem uma formação mais atualizada, elas não colocam isso como um pré-requisito obrigatório, né? Vai da decisão do aluno alongar ou não, e muitas vezes esse alongamento ele é direcionado para aqueles grupos musculares que foram identificados que estavam encurtados em uma avaliação que foi feita antes, com fisioterapeuta, com profissional de educação física, e você vai alongar aqueles grupos musculares específicos, né? Então, se eu vou, por exemplo, fazer um agachamento na academia e eu tenho muito encurtamento da panturrilha, né? Eu tenho muita restrição, por exemplo, de mobilidade no meu quadril, talvez antes de fazer o agachamento eu vou fazer um alongamento para melhorar a mecânica daquele exercício, porque eu tenho um encurtamento que está tão severo que ele está comprometendo a mecânica do exercício. Aí faz sentido eu fazer um ganho de mobilidade antes. Mas ele é específico, definido com base numa avaliação e voltado para mim, né? Não é um alongamento que todo mundo que vai fazer agachamento vai fazer. Eu, Renan, estou com encurtamento da panturrilha e antes de agachar eu vou fazer um alongamento. Então ele é específico para mim, direcionado para mim e definido com a base na minha avaliação,
né? Bacana. Isso ainda falta muito nas academias, né? Porque meus pacientes, Falta, quando também acho, concordo. quando trazem os exercícios, são completamente incoerentes com a necessidade dele. Eu acho que isso tem que evoluir bastante ainda, a relação entre a fisioterapia e a educação física, nesse sentido de uma Perfeito. avaliação e do desenvolvimento na academia. Hoje em Perfeito. E dia, eu aí tenho essa... alguns... Não, Pode falar, Cris, desculpa. Não, Eu tenho pode alguns correr, porque às vezes... trabalhos que é muito bacana. A gente avalia, eles fazem teste de carga, mas tem outras academias assim que são totalmente refratárias à orientação e o paciente machuca mesmo. Não tem jeito. Aham. Eu acho que é um caminho que é meio assim, a gente tem que encontrar no meio do caminho, tanto os profissionais de educação física quanto os fisioterapeutas, né? Porque o que a gente tem que... Muitos fisioterapeutas também chegam em academias e eles se comportam de uma forma do tipo, eu vou fazer uma avaliação, na forma como eu vou definir aqui essa avaliação, vou te passar um relatório e você tem que seguir isso, ou você tem que respeitar aquilo, né? Se eu estou fazendo uma avaliação como fisioterapeuta para academia que vai ser utilizada por um outro profissional, eu tenho que ter uma conversa com esse profissional para entender quais são as demandas dele. Porque a minha avaliação, apesar de ela ser definida pela minha formação como fisioterapeuta, ela vai ser usada por um outro profissional. Então, eu tenho que ter uma conversa com esse profissional e um entendimento do que ele precisa de mim como fisioterapeuta. Né? Assim, porque muitos fisioterapeutas também, se você for... E é até uma questão também do mercado, né? Às vezes você vai nas academias, o fisioterapeuta é um horário específico que ele tem ali, é uma coisa porque é obrigatório. Às vezes os profissionais de educação física nem conhecem o fisioterapeuta que faz avaliação naquela academia, né? Não existe essa relação, ele faz avaliação em várias academias, ele vai ali num horário que às vezes aquele profissional, né, o profissional de educação física nem está presente, né? Então para essa avaliação ser Distância. mais útil, a conversa tem que existir, né? Não pode ser só eu fiz uma avaliação, toma aqui o relatório, olha, ele tem isso, isso e isso, e você vira aí e faz o que você quiser com isso, né? Isso, a chance disso ser utilizado, né, ou ser implementado é muito menor, porque o profissional de educação física ele não participou da decisão do que é prioritário naquela avaliação, né? Então, eu acho que esse problema ele só é resolvido em academias que existe uma conversa, uma relação mais de parceria Mas e não no sentido de briga diária, né, ou de competição em termos de eu vou pegar um pouquinho mais do espaço aqui, ou você pegar um pouquinho mais do espaço ali, né? Essa é uma briga um pouco ela diminui, né, a chance da gente melhorar nesse sentido. o que muda um pouco nos atletas de maior performance, eu atendo muito tenista. Aí nos clubes, Aham, essa relação já é completamente diferente do que em academia, normalmente, não em todas, sabe? aham, O educador físico é muito próximo da fisioterapia e o trabalho em conjunto mesmo a favor do atleta. Isso eu tenho, perfeito, nesses últimos anos, uma evolução gigante, muito grande mesmo. E é perfeito. gostoso trabalhar assim em equipe, né? É muito bom. Aham, com certeza, todo mundo cresce, né? Assim, eu acho que a são áreas irmãs, né, afins, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em desempenho muscular, em mobilidade, o olhar do fisioterapeuta para esses aspectos, ele é diferente do profissional de educação física, mas são aspectos que influenciam nas duas profissões, né? Então, quando você vê um olhar, por exemplo, de um outro profissional, né, que trabalha mais ou menos com a mesma coisa, né, que trabalha em interação com você, você aprende, né? Você abre a cabeça. Aprende Então, de muito. alguma forma, a gente precisa aproximar, né? Aproximar para poder melhorar o serviço para quem for usar a academia, né? E de alguma forma, usar a academia, inclusive, como forma complementar de um treinamento de corrida, né? Isso. Né? E palmilhas, Renan, o que você me fala delas? Porque tá aí outra É dúvida. muito frequente, né? Então, primeira coisa, palmilha, na maioria das vezes, ela tem que ser baseada em uma avaliação, né? Então, as palmilhas pré-fabricadas, né, e que eu compro e que eu de alguma forma vou comprar uma palmilha que já é pré-definida e usar ela, a chance de eu me adaptar a ela é menor, né? Então, na maioria das vezes, a palmilha ela tem que ser definida e prescrita com base em uma avaliação, tá certo? Na corrida, o que a gente tem que pensar e, inclusive, o que as evidências científicas mostram em relação ao uso de palmilhas, né?
para a ocorrência de lesões, se o indivíduo ele tem pronação excessiva, então se o pé prona demais, usar uma palmilha que de alguma forma segure um pouco esse movimento tem mostrado tem mostrado efeito na redução, na melhora dos sintomas e no tratamento de algumas lesões específicas comuns em corredores, tá certo? Então, se eu prono demais, eu faço uma avaliação e tenho uma prescrição de uma palmilha que de alguma forma vai segurar um pouco esse movimento, existe uma chance da palmilha ajudar na melhora dos sintomas, então na redução da dor, na melhora do volume de treinamento, né? Então esse é um ponto importante, né? Só que quando a gente pensa na corrida, qualquer estrutura que eu colocar entre o meu pé e o tênis, ele reduz essa capacidade do tênis do pé de deformar, né? Então essa deformação que o pé tem quando a gente bate o pé no solo, então imagina que isso aqui é meu pé e ele deforma, né? Então o arco medial aqui ele deforma e ele absorve essa energia elástica. Esse é um mecanismo muito importante na corrida para absorção de carga e para depois essa energia ser utilizada na fase seguinte na impulsão, né? Então a palmilha para o corredor, diferente de uma pessoa que vai, por exemplo, usar uma palmilha para só ficar em pé ou só para andar, ela, na maioria das vezes, ela não pode ter correções muito acentuadas. Eu não posso ter correções que tenham muita elevação, né? Que sejam com graus muito elevados, porque vai comprometer essa função do pé de deformar, absorver energia elástica e retornar para o sistema, né? Então, em termos de magnitude da correção, do quanto que vai ter a cunha, né? Se eu vou usar o suporte do arco, por exemplo, né? Que é uma das palmilhas pré-fabricadas, né? Você compra uma palmilha que tem só um suporte de arco, você encaixa ela ali no tênis e ela segura um pouquinho o movimento do seu pé, né? Se esse suporte ele for muito alto ou muito rígido, ele vai comprometer essa função do pé de mola e de absorção de energia elástica durante a fase de apoio da corrida. E os estudos mostram que, inclusive, compromete a economia, né? Você se torna menos econômico correndo. A gente tem que lembrar isso, né? Corrida é uma atividade que eu preciso de economizar energia para eu poder correr uma longa distância ou um tempo muito grande, né? Se eu me torno menos econômico energeticamente, se eu começo a gastar demais energia para correr, eu vou fadigar mais rápido, então eu vou correr uma distância menor, né? Ou eu vou começar a, de alguma forma, reduzir a velocidade mais rápido, né? Ou vou começar a ter sintomas. Então, palmilha para corredor, ela é indicada desde que ele seja avaliado por um profissional capacitado. Então, procure profissionais que são respeitados, né? Se quem tem, por exemplo, eu tenho tem duas clínicas, né, que eu indico muito, né, que são fisioterapeutas, inclusive, muitos deles fizeram mestrado, fazem doutorado lá na UFMG, que trabalham, estudam muito sobre isso. Então, pode me procurar que eu tenho indicação para falar, que são profissionais muito respeitados na área, né? Mas a gente tem a Propulsão, a ProPé, que são clínicas em Belo Horizonte que trabalham e tem um estudo, né, e tem uma avaliação muito específica para a questão do uso de palmilha, né, porque ele tem que ser bem prescrito, né, e de alguma forma ela tem que ter uma indicação que seja baseada na sua avaliação biomecânica. Então esse fisioterapeuta ele vai ter que fazer uma avaliação da sua corrida, né, uma avaliação que envolve às vezes uso de aplicativo, né, quantificação de alguns movimentos específicos, vai ter que avaliar o alinhamento do seu pé, né. Ele vai ter que ter algum acompanhamento com você a longo prazo, né? Não pode ser um profissional que vai apenas te entregar uma palmilha e te mandar vai embora, né? A palmilha ela tem um período de adaptação. Eu não posso pegar uma palmilha e começar a usar ela o tempo inteiro e por muito tempo. Então, esses cuidados eles podem modificar entre sucesso do uso da palmilha ou eu achar horrível o uso da palmilha, né? Você tem corredores, por exemplo, que tentaram usar palmilha, e quando você vai conversar um pouco mais com eles, eles foram, por exemplo, foram prescritos uma palmilha, a pessoa corre 10 quilômetros, ela recebeu a palmilha, no dia seguinte ela foi e correu 10 quilômetros com aquela palmilha, né? Aquela palmilha podia ser perfeita para ele, podia ser ótima para ele, muito adequada para ele, mas não é uma adaptação que você pode colocar para correr 10 quilômetros no dia seguinte. Existe um período de adaptação, existe um estudo por trás disso, que mostra, olha, inicialmente você vai ficar com ela só quando você for ficar em pé, andando. Depois você vai começar a correr uma quilometragem menor com ela, vai perceber o seu comportamento no dia seguinte, né? Se o seu pé ficar doendo no dia seguinte, começar a ter dor no joelho, no quadril, não aumenta o volume no dia seguinte, né? Então, mantém aquele mesmo volume ou, inclusive, reduz o volume. Então,
existe uma lógica na adaptação ao uso de palmilha. Então, além dela ser bem prescrita em termos do formato dela, da quantidade de correção, a minha forma de se adaptar a ela também vai definir se eu vou ter sucesso ou não. Porque se eu apenas pegar ela e começar a usar, a gente sabe hoje em dia que mudança de volume do treinamento de corrida, né? Pessoas que aumentam muito bruscamente. Então, em uma semana eu corria 5 quilômetros, aí na semana seguinte eu empolguei e quis correr 10 quilômetros. Essa mudança brusca de volume, ela tem uma relação grande com a ocorrência de lesão, né? Então, pessoas que aumentam sem um treinamento, uma progressão específica, ela tem um aumento das chances de ocorrer lesão. A mesma coisa com palmilha. Eu não pego uma palmilha e fico com ela no pé o dia inteiro andando com ela e ficando em pé com ela. A chance de eu sentir dor e dela me incomodar é enorme, né? Porque ela vai demandar algumas adaptações. A palmilha vai gerar adaptações teciduais no meu quadril, né? Ela vai começar a demandar outros grupos musculares, porque ela vai jogar meu pé para fora, o meu pé para dentro. Então, agora eu vou mudar a relação da gravidade com as minhas musculaturas, e esses músculos agora dinamicamente estão sendo demandados, e eu preciso dar tempo para eles se adaptarem, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Então, existem profissionais que trabalham há muitos anos com a prescrição de palmilha. Ainda é algo que tem que evoluir muito em termos da forma de avaliar, da forma de prescrever, mas tem muita literatura saindo na área, né? E muitos profissionais competentes que podem fazer uma boa avaliação e prescrever uma palmilha adequada. Então a gente pode falar que é um processo a palmilha, né? É um É um processo processo a palmilha. para passar mesmo, né? Que não pode Exatamente. Não é um... ser um colega corredor, não, que tem um pé parecido e de cada jeito nenhum, igual o De tênis, tá? jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, não é um short que você coloca e vai correr, né? Não é uma meia que você coloca e vai correr. Ela vai repercutir em alterações biomecânicas não só no seu pé, ela vai mudar coisas na sua pelve, no seu quadril, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que no processo de adaptação com a palmilha começam a sentir dor na sacroiliaca, né? Começam a sentir dor no quadril. A gente controlar a intensidade dessa dor e entender o comportamento dela, né? Então, tá doendo numa escala de 0 a 10, tá doendo mais do que 3, né? Imaginando que 10 é a sua pior dor que você já sentiu na sua vida e 0 não tá doendo nada, né? Se tá doendo ali até 3 no dia seguinte, vamos insistir. Dá para você manter esse volume e vamos tentar de novo. Começou a piorar demais, vamos segurar um pouquinho, né? Às vezes vai dar um passo atrás, né? Ela tem uma interação com o tênis, né? Então, a palmilha, se eu vou usar uma palmilha específica, o tênis que eu vou usar às vezes vai ser um outro, porque o tênis tem que comportar aquela palmilha, a interação do tênis com a palmilha muda a biomecânica da corrida. Então, se quer de alguma forma ou acha que a palmilha pode ser benéfica para você, procure profissionais que são capacitados e competentes para fazer essa avaliação e essa prescrição de palmilhas. Uhum. Por falar em Né? profissionais, interessante nesse projeto também que a maioria dos maratonistas, quando machucam, se referem sim aos profissionais conhecidos já, Uhum. porque com uma avaliação bem feita, a gente evolui bastante, né? A gente tem que pensar nisso. Exatamente. Eu acho que Com esse final certeza. da nossa live, a gente podia conversar disso a respeito da pergunta, se você sabe correr. Para você, Renan, qual seria a resposta para um atleta que está começando agora? Você sabe o que ele teria que responder? Que ele tem que estar... Como é que é a pergunta? Se você sabe correr? Durante essas duas... Por exemplo, o pessoal escrevia, todo o vídeo escrevia de bastante. Não, definitivamente eu não sei correr. Quando falava dos exercícios de preparação, quando falava das metas, assim, não sei. Mais foi essa resposta, assim. O que para você é um corredor querendo hoje começar a correr? Eu tô com sobrepeso, eu tenho uma artrose no joelho e quero correr, vamos supor. Primeira Por coisa alguns casos. Perfeito. Não, a primeira coisa é o seguinte, se essa pessoa já tem então, por exemplo, uma artrose ou tem algum diagnóstico, né, uma condição de saúde, ela tem que ter sido avaliada recentemente por algum, ou fisioterapeuta, um ortopedista, né, que de alguma forma autorize ela em termos mínimos assim para realizar a corrida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é a gente não tem que demonizar a corrida, né? Então, eu tenho certeza que as mensagens que você passou ao longo dessas 2 semanas não foram no sentido de meu Deus, eu não posso correr, né? Mas foram no sentido de entender quais são os caminhos que eu tenho que percorrer para eu correr com segurança, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, se você tem história de dor, né? Uma limitação funcional que já te comprometa no dia a dia,
nas suas atividades, você tem que passar por um profissional para ele falar, olha, corrida está entre as atividades que você pode realizar. Então, esse é o primeiro ponto, né? O Uhum. segundo ponto é entender que eu, ao correr, de alguma forma, eu vou ter que fazer um trabalho associado de manutenção das minhas capacidades musculares e de mobilidade articular. Esse é um outro ponto, né? Se eu quero correr com frequência e com regularidade, se eu quero fazer provas, eu não posso ser só uma pessoa que só corre, né? De alguma forma, eu vou ter que separar um tempo, mesmo, pelo menos 2 vezes por semana, em que eu faça um trabalho de função muscular. Se você detesta academia, odeia aparelhos, tem como você fazer um trabalho usando peso corporal e trabalhando grupos musculares, trabalhando mobilidades que são importantes para vocês, né? Então, a primeira coisa o segundo ponto é esse, né? Entenda que eu não posso apenas correr e não fazer nenhum trabalho associado, né? Um Uhum. outro ponto que a gente tem que entender é a evolução do volume e a evolução da frequência, né? Se essa pessoa tiver a possibilidade de participar de algum grupo ou de algum, né, ter contato com algum profissional que vai fazer um planejamento para ela de treinamento e que esse treinamento ele vai ter volume, intensidade planejados, esse é uma outra estratégia muito importante, né? Então entender que a minha progressão em termos de distância percorrida, né, do local que eu vou correr, né, se eu vou correr em locais que tem muita subida ou muita descida, né, a frequência que eu vou correr ao longo da semana, essa progressão, ela tem que ser muito bem estruturada, né? Essa progressão gradual e respeitando o seu corpo, ela é muito importante, porque às vezes o corpo demora um pouco para acusar, né? Então, às vezes a pessoa corre a semana inteira e no domingo ela vai sentir alguma queixa, né? E às vezes o problema estava lá no treinamento dela, no volume que ela fez na segunda-feira. Porque as lesões, quando a gente pensa, por exemplo, nas lesões que a gente chama por overuse, são lesões que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Elas demoram tempo para acontecer. Então, Uhum. progressão de carga é algo que tem que ser muito bem elaborado, né? Se você não tem alguém ou não tem condição financeira para fazer uma progressão adequada, você tem várias. Se você jogar no Google, né? Volume de treinamento de corrida, progressão de corrida, você vai conseguir achar mais ou menos uma lógica em que você vai percebendo e respeitando o seu corpo, né? Inicialmente não faz sentido você correr todos os dias. Eu vou começar a correr, eu nunca corri, agora eu vou começar a correr segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Dá Uhum. esse um dia de intervalo, né? Então eu corro segunda, descanso na terça ali, percebo como é que meu corpo foi. Se possível, faço um treinamento de função muscular nesse dia. Na quarta-feira eu corro de novo. Então, isso é um outro ponto importante, né? A minha resposta está longa, né? É o que eu falo muito, né? Perfeita. Não, entender aspectos, por exemplo, de alimentação, né? A importância de eu dormir bem, do horário que eu vou correr, né? De ter uma regularidade, né? Em relação aos horários que eu corro, em relação a o dia que às vezes não dormir tão bem ou não se alimentar tão bem, entender que isso vai influenciar, né? Não quer dizer que você não possa correr naquele dia, mas é entender que talvez naquele dia você vai ter uma performance pior, você vai ter que correr uma distância menor, você vai ter que correr um pouco mais devagar, né? Então, entender isso e respeitar o seu corpo, eu acho que é um outro ponto importante, né? E fugir né? Assim, não ficar muito neurado com questões de tênis, né? Questões de se eu tenho que bater o calcanhar. Se você bate o calcanhar para correr, tá tudo certo. Se você bate a ponta do pé para correr, tá tudo certo, né? Não existe um tipo específico de corrida, então, né? Tá tudo bem você correr da forma como você corre, desde que você respeite esses 4 a 5 pontos aí mais importantes, assim, eu acho, né? Eu acho que eu responderia dessa forma, né? Fantástico, excelente. Eu acho que foi um fechamento com chave de ouro, igual eu esperava quando eu te convidei mesmo, viu, Renato? Ô, Cris, Agradeço de que coração bom, fico feliz. tudo que você nos trouxe, que essas pessoas fiquem, nos tenham como profissional, assim, se tiverem dúvida, né? Mandar alguma dúvida, mas foi Perfeito. brilhante, mas Ah, brilhante, viu? Parabéns pelo ô, profissional, pela carreira, tão novo e já ô, assim, parabéns para brilhando. você. Muito feliz, tá? Obrigado a você, viu, Cris, Agradeço. pelo convite. O Yara fez a aula de avaliação, o pessoal adorou. Só gente muito Ótimo. fera nesse projeto. Yara é Os fantástico. ortopedistas participaram muito, então essa interação entre o médico, o físico, o educador físico, ficou muito demonstrado, sabe? Muito Perfeito. bacana. Parabéns pela ideia, pelo projeto, né? E pela sua disposição aí.
Obrigada. Tchauzinho, Renan. Beijo, gente. Tchau para você. Obrigada, Obrigado, viu? galera. Beijo. Tchau para vocês, pessoal. Beijão, tchau.